Fala pessoal, Bernardo Haues aqui, assessor de investimentos e especialista de política da Avel Investimentos. E o papo hoje é sobre a pauta política do ano de 2024 e como isso pode impactar os seus investimentos. Então, se você se preocupa com os seus investimentos, quer entender um pouco qual vai ser a dinâmica em Brasília e como isso impacta os seus investimentos e quais são as melhores oportunidades para ganhar dinheiro nesse momento mais turbulento da nossa política, acompanhe esse vídeo, curte, compartilha com seus amigos e acompanhe até o final porque tem muita informação bacana aqui ao longo desse vídeo. Preparei um resumão aqui para conversar com vocês sobre a pauta política do ano 2024. Vai ter muita coisa acontecendo nesse ano em Brasília, então tem bastante informação aqui para dividir com vocês. Preparei aqui um material bem legal. Antes da gente se aprofundar no ano de 2024, vamos fazer um breve retrospectivo do ano de 2023. Como é que a gente chegou até aqui? Esse daqui é o último ano do mandato do presidente Campos Neto, o presidente do Banco Central. Ele conquistou a autonomia do seu mandato, a autonomia do presidente do Banco Central durante o governo Bolsonaro. Encerra neste ano o seu mandato como presidente e a gente vai ter uma troca. Então isso é um fato importante, um fato relevante que deve mexer com os mercados mais para o final do ano, quando deve ser o anúncio do novo presidente que deve ser submetido à Casa Legislativa. Então a gente vai ter que ficar antenado quanto a isso mais para o final do ano, que isso vai fazer preço certamente. O que a gente tem hoje de mais prático que está acontecendo? Juros vem caindo, a gente tinha lá o juro a 13,75 no ano passado, já estamos hoje em 11,25, uma expectativa do próprio Focus, que é a média aí do consenso do mercado, chegar ao final do ano em 9%. A gente tem lá fora o Fed, o Banco Central americano, na última reunião do FONC, mantendo a taxa de juros em 5,25, uma banda aí de 5,25 a 5,5. A expectativa do mercado agora, que estava ali por março, abril do primeiro corte, passou para maio a expectativa do primeiro corte da taxa de juros. Isso mexe muito com o mercado brasileiro e foi um dos motivos que a Bolsa Brasileira vem caindo tanto agora no primeiro trimestre, em janeiro e fevereiro. A Bolsa Brasileira não teve um desempenho tão legal, porque a expectativa de corte de juros foi postergada nos Estados Unidos. Esse é o resumo macro aí. O que a gente tem de prática que aconteceu no Brasil? Bom, coisas mais relevantes. A gente teve a aprovação do arcabouço fiscal. Isso foi super importante, Foi uma mudança de marco fiscal no Brasil. A gente tinha até então, lá com o Temer, quando foi aprovado o teto fiscal. Na prática, isso já tinha sido mexido durante a pandemia com o Bolsonaro. Foram feitas várias PECs e tal para fazer alguma, digamos assim, alguma leniência ali e não vinha sendo respeitado o teto. Foi feito um novo marco fiscal e o primeiro ano desse marco fiscal foi um fracasso. Para ser bem direto aí, A gente teve um rombo fiscal de 230 bilhões de reais no primeiro ano de mandato do presidente Lula, seu terceiro mandato, agora na volta dessa reedição presidencial dele. Então, a única vez que a gente teve um rombo fiscal tão grande foi durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro. Então, assim, em tempos normais, a gente nunca teve um déficit público tão alto. Então, assim, ruim, pro primeiro ano de mandato do governo Lula. Interessante, assim, destacar que o governo fez vários esforços de aumento de arrecadação, Não houve nenhum esforço de redução de gasto público. Todos os esforços foram na direção do aumento de gasto público. Todos esses esforços, em sua grande maioria, ainda vão ter os reflexos para 2024. Claro que teve vários ali que já tiveram algum efeito durante o ano de 2023, mas eles foram mais tímidos. Assim, quando a gente fala 100 bilhões, parece bastante, mas dentro do contexto geral da máquina pública brasileira, 100 bilhões não foi o suficiente, afinal de contas o déficit foi de 230 bilhões. Então eles conseguiram ali aumentar a arrecadação em torno de 100 bilhões, mas foi pouco, Então tiveram várias medidas que foram aprovadas, a maioria delas vai surtir o efeito no ano de 2024. Chama atenção para algumas delas, como taxação de offshores e dos fundos exclusivos. Isso impacta diretamente quem aí tem uma grana maior, tem um fundo exclusivo. A partir do ano agora, de 2024, vai ter o famoso come cotas, então assim, vai diminuir a eficiência fiscal, a eficiência tributária desse veículo de investimentos. E se você tinha um offshore como também um veículo de investimentos para reduzir a questão de pagamento de tributos, vai diminuir a eficiência desse veículo para esse objetivo. A gente também teve a aprovação do voto de qualidade no CARF, ou seja, quando dá empate, o governo vai lá e diz assim, não, manda aqui essa grana para cá para o governo
o governo desempata. Tá? Mais um ganho aí do governo para aumentar a sua arrecadação. Outra briga grande que a gente teve dentro do governo foi a questão da desoneração da folha de pagamento de diversos setores. Teve um embate grande no ano passado. O governo queria muito reonerar a folha de pagamento, porque isso significava um aumento de arrecadação importante. Houve a aprovação no Congresso pela desoneração, ou seja, uma derrota para o governo. O governo vetou essa desoneração e o Congresso, no finalzinho do ano, derrubou o veto, ou seja, iniciando 2024, valendo a desoneração da folha de pagamento. O que o governo foi lá e fez, contrariando muito o Congresso Nacional, emitiu uma medida provisória reonerando para 2024 a folha de pagamento. Isso gera muita insegurança para o mercado como um todo, para empresários, que mostra uma falta de coordenação extrema entre executivo e legislativo, uma falta de concertação, mas é o objetivo do governo de arrecadar mais, tá? Agora, no início desse ano, né, já olhando agora para 2024, o governo parece querer negociar com o Congresso, porque o Congresso disse claramente que não vai aceitar essa derrota. Então, mesmo tendo uma medida provisória, eles disseram, ó, se essa medida provisória quando vier para a gente vai derrubar ela. Então, o governo está disposto a enviar via projeto de lei para poder ter uma chance aí de ter um protagonismo do Congresso e achar um meio termo onde consiga aumentar um pouco a arrecadação, ainda que consiga dar algum benefício fiscal para esses setores que foram originalmente beneficiados pela desoneração. Então essa é a discussão. Falando em Congresso Nacional, a gente tem agora o último ano do mandato do presidente Lira. Tá? O presidente Lira hoje deve ser uma das figuras mais poderosas do Planalto Nacional. Ele foi um cara que se elegeu presidente da Câmara dos Deputados com recorde, foram mais de 400 votos, 464 votos. Ele é presidente na última legislatura, houve a troca da legislatura e ele se elegeu presidente novamente da Câmara dos Deputados, com amplo apoio entre diversos setores, inclusive o governo se vendo impossibilitado de fazer frente à Lira, ele tirou o seu time de campo e liberou a base, inclusive, para votar em Lira, para, digamos assim, ok, se a gente não pode com o inimigo, a gente se alia ao inimigo. E aí, então, Lira, que era anteriormente base do Bolsonaro, agora é uma base meio, digamos assim, discreta do governo Lula. Isso por quê? Eles estão em campos opostos ideologicamente no que tange costumes, mas Lira é centrão, Lira é PP e ele é governo, ele é base, ele faz sempre aquele discurso que ele quer colaborar com o governo, nas pautas do Brasil e no fim ele quer estar no governo, quer ocupar espaços de poder. Hoje o Lira tem um ministério, né, o Ministério dos Esportes, ele tem diretorias e vice-presidências da Caixa Econômica, a presidência da Caixa Econômica, uma série de autarquias no âmbito nacional, regional do Nordeste e também em Alagoas. Então, assim, ele tem bastante poder. Ele tem o desafio de fazer o seu sucessor na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo que combate as pautas ideológicas do governo, mas tenta avançar naquelas pautas que são comuns, digamos assim, do interesse da sua pauta um pouco mais assim pró-mercado, pautas mais fiscalmente responsáveis, que é de certa forma interesse de alguma forma do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, porque Fernando Haddad tem um certo compromisso com as contas públicas, ainda que o ajuste que o Fernando Haddad se propõe a fazer seja pelo lado da arrecadação. Ele quer aumentar a arrecadação para poder chegar no equilíbrio orçamentário, mesmo que isso signifique aumento de carga tributária. Já Lira é o único que hoje sustenta a bandeira, ou um dos poucos, a principal figura em Brasília que sustenta a bandeira da reforma administrativa. Então essa é uma das pautas que ele tenta trazer para o ano de 2024, um ano difícil de aprovar a reforma administrativa, porque é um ano eleitoral. A gente vai ter eleições municipais. Antes da gente avançar na pauta de 2024, vamos dar um passo atrás. Em 2023, nós aprovamos um dos principais projetos de lei desde a redemocratização, que foi a reforma tributária de bens e consumo, que reduziu ali o PIS, COFINS e IPI e o ICMS e também o ISS e reduziu agora para um IVA dual, ou seja, é a simplificação da carga tributária. Só que essa foi a PEC.
O mais difícil, digamos que foi feito. Só que agora vem o trabalho para 2024, que é regulamentar tudo isso. São as normas infraconstitucionais que a gente chama. Esse vai ser um trabalho grande, vai ser palco de grandes discussões, porque é também aí que a gente define as alíquotas. Então, quanto vai ser a alíquota? Quanto vai ser as alíquotas dos setores que vão ser beneficiados com reduções de alíquotas? E se muita redução de alíquota para setores beneficiados como saúde, educação, segurança, alimentação, se a alíquota baixar muito para esses setores, a alíquota geral tem que subir muito. E qual é o risco do Brasil ter a maior alíquota geral do mundo? Porque se vai ser uma carga tributária neutra, essa alíquota geral tem que ser muito alta. E aí corre o risco do Brasil ter uma maior carga tributária do mundo. Tá? Então a gente tem um desafio grande aí de acomodação de interesses setoriais, manter esses privilégios, por exemplo, do setor do agro, que é hoje um dos principais setores da economia brasileira, talvez o principal setor, e hoje o agro paga muito pouco imposto. E por ele pagar muito pouco imposto, é que ele é competitivo globalmente, por isso que ele tem uma vanguarda nas exportações, consegue exportar para o mundo inteiro e consegue gerar tantas divisas para o Brasil. Confirma a tese que quanto menor a carga tributária, maior a vantagem competitiva, maior é o progresso de determinado setor. Se a gente tivesse já há muito tempo, por exemplo, baixas cargas tributárias no setor de comércio, indústria e serviços, talvez esses setores fossem mais competitivos. Mas aí você tem que conciliar isso com os interesses dos políticos. Os políticos querem cada vez mais impostos para poder expandir a sua rede de atuação. E ano de 2024 vai ser um ano onde eles querem expandir cada vez mais a sua rede de atuação, porque eles querem eleger base eleitoral de prefeitos e vereadores, porque deputados vão utilizar depois essa base para se reelegerem no ano de 2026. O ano de 2024, eles vão acelerar a distribuição de emendas parlamentares, vão pressionar o governo para acelerar essa distribuição de emendas parlamentares ainda no primeiro semestre do ano. Então a gente vai ver ainda muita discussão, pressão dos deputados para que essas emendas parlamentares de bancada, de individuais, sejam aceleradas para serem distribuídas o quanto antes, para elas irrigarem suas bases e eles poderem elegerem seus cabos eleitorais lá na ponta. Então, essa é a grande discussão. Em resumo, 2024 deve ser um ano de bastante discussão política. A gente tem projetos importantes, como a regulamentação da reforma tributária, vários pontos de aumento de carga tributária com relação agora, por exemplo, à reforma tributária com relação ao imposto de renda, e aí você pode ter um aumento da carga tributária que hoje você tem não incidência de impostos na distribuição de dividendos, e essa é uma das principais pautas do governo, que é o aumento da progressividade do imposto de renda e incidência de imposto de renda sobre dividendos. Isso vai gerar aumento de arrecadação para os governos. Quais são os principais setores que podem ser afetados nessa nova configuração de carga tributária, tanto do IVA dual quanto imposto progressivo e sobre dividendos? Setor bancário e setor de serviços devem ser os mais afetados nessa nova configuração tributária brasileira. Quais devem ser os setores mais beneficiados? Setor industrial e setor de comércio, porque eles devem se apropriar de créditos ao longo da cadeia produtiva e devem ser mais competitivos. Se vocês querem saber mais, entender melhor quais são as empresas que podem se beneficiar dessa reforma tributária e toda essa movimentação econômica, procure seu assessor de investimento, procure entender um pouquinho melhor essa dinâmica da reforma tributária e como isso impacta as ações, por exemplo, que você investe hoje. Outra pauta importante: se você tem um fundo exclusivo, se você investe fora do Brasil, ou se você ainda não investe, acho bem importante avaliar isso e considerar também essa possibilidade de investir fora do Brasil. No ano de 2023, a média do S&P 500 subiu 19%. Isso no ano que a taxa de juros lá nos Estados Unidos estava escalando, chegando no topo de 5,25. Se a gente está dizendo que tem uma grande chance de agora, no ano 2024, essa taxa de juros cair, pode ser uma possibilidade bem interessante de você ter seu investimento valorizado. Ah, Bernardo, será que a gente não vai ter uma recessão nos Estados Unidos? Todas as vezes que a gente teve um aumento da taxa de juros, teve também uma recessão no mercado americano. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, em qual proporção, qual vai ser o efeito disso na nova configuração da economia americana. O fato é que no longo prazo, ao você investir nas melhores empresas
do mundo, a probabilidade de você ter um retorno médio maior do que nas outras classes de ativos é bem mais importante do que você investir, por exemplo, em ativos atrelados à inflação aqui no Brasil. Tá? Então, investir em dólar é bem interessante também e é importante ter isso na sua carteira, especialmente se você é um investidor conservador, o que me leva ao último ponto. Hoje ainda é possível você encontrar bons investimentos em renda fixa, ali com taxas pré-fixadas em dólar, entre 5% e até 7%, 8% ali em títulos de renda fixa em dólar, ou seja, na sua conta internacional aqui da XP. Então, se você quer aproveitar essa possibilidade desse momento histórico único dos últimos 20 anos aí, de pegar bons ativos de investimento fora do Brasil, também é importante ali para a sua diversificação de carteira. Então, pessoal, se você está preocupado aí com o ano desafiador que a gente deve ter para 2024, mas também recheado de oportunidades e tem que estar muito antenado e ligado aí nesses movimentos de mercado, procure seu assessor de investimentos. Se você ainda não tem uma conta aqui na Avel Investimentos, nos manda uma mensagem aqui que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te atender super bem. Pessoal, por hoje é isso. Acompanhem sempre o nosso Avelcast Política e nos vemos no próximo. Um grande abraço.